Prometida ainda na infância, ela acreditava que poderia escapar do próprio destino, até descobrir que sua liberdade já tinha sido negociada anos atrás. Diante de um casamento com um príncipe poderoso e frio, ela entra em um mundo onde luxo e tradição escondem regras silenciosas e perigosas. Na noite de lua de mel, o que deveria ser o início de um pesadelo toma um rumo inesperado, e a indiferença dele se torna ainda mais perturbadora do que qualquer aproximação. Presos em uma relação forçada, os dois começam a travar uma batalha silenciosa entre orgulho, desejo e sentimentos que nenhum deles está preparado para enfrentar. Antes de mergulhar nessa história intensa de amor, poder e escolhas impossíveis, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum relato surpreendente. Nadia Corey tinha aprendido desde pequena que as palavras eram pontes. Cresceu ouvindo árabe na cozinha, português na rua e francês nas aulas que sua mãe insistia em pagar, mesmo nos meses mais apertados. Filha de uma família libanesa que havia deixado Beirute 30 anos antes para recomeçar em São Paulo, ela havia herdado 3 idiomas, uma teimosia feroz e a certeza de que precisaria de tudo isso para abrir o próprio caminho no mundo. Aos 25 anos, trabalhava como intérprete freelancer e havia construído uma reputação sólida o suficiente para ser convocada pela primeira vez a atuar em uma conferência diplomática internacional em Paris. Era março. A cidade cheirava a café e chuva fina, e Nadia sentiu ao desembarcar no aeroporto Charles de Gaulle, com a mala de rodinhas e o crachá de credencial pendurado no pescoço, que estava finalmente tomando as rédeas da própria vida. O evento acontecia no Grand Palais de Congrès, um desses espaços que intimidam não pela beleza, mas pelo silêncio pesado que habita cada corredor. Era uma conferência sobre investimentos em infraestrutura sustentável, com delegações de mais de 40 países. Nadia havia sido alocada na cabine de árabe-português, responsável por facilitar o diálogo com a delegação do Emirado de Rachara, um pequeno mas influente país do Golfo, que havia anunciado um fundo bilionário para projetos verdes na América Latina. Era um trabalho técnico, exigente, e ela havia passado 2 semanas estudando terminologia econômica em 3 idiomas para não errar. Mas nenhuma preparação a havia avisado sobre ele. O príncipe Khalid al-Rashid entrou na sala de plenário com a pontualidade calculada, de quem sabe exatamente o peso da própria presença. 32 anos, olhos escuros que varriam o ambiente, com a indiferença de quem já havia visto tudo o que o mundo tinha a oferecer. Vestia um traje ocidental sob a gutra branca, um detalhe que Nadia notou antes de notar qualquer outra coisa, porque sugeria um homem acostumado a transitar entre mundos sem pertencer completamente a nenhum. Ele se sentou à cabeceira da mesa de delegação e ouviu a abertura do evento com uma expressão que beirava o tédio declarado. Nadia estava na cabine de vidro, fones no ouvido, quando o mediador pediu que a delegação de Rachara apresentasse seu posicionamento inicial. Ela começou a interpretar, e por alguns minutos tudo correu bem. Então, o assessor principal do príncipe disse algo em árabe do Golfo, com uma expressão idiomática que não tinha equivalente direto em português, e ela escolheu uma construção própria, fiel ao sentido, mas diferente da literal. O príncipe, que havia apenas fingido não prestar atenção, olhou diretamente para a cabine de vidro. Depois da sessão, no corredor, ele a interceptou. "Você trocou as palavras", disse ele em árabe, sem preâmbulo. Ela parou. Virou-se devagar. "Eu interpretei o sentido. Há uma diferença." Ele a olhou como se a estudasse, com uma curiosidade que não era gentileza. A interpretação correta seria outra. Com todo o respeito, Nadia respondeu mantendo o tom neutro com esforço. "A interpretação correta é aquela que o ouvinte compreende. Palavras sem sentido para quem escuta não são interpretação. São ruído." Houve um silêncio breve, tenso, daqueles que carregam mais informação do que qualquer frase poderia conter. Khalid não respondeu. Desviou o olhar, virou-se e retomou o caminho com os assessores ao redor, como se a conversa nunca tivesse acontecido. Nadia ficou parada no corredor por 3 segundos a mais do que devia.
o coração batendo um pouco acima do ritmo normal, e então virou na direção oposta. Naquela noite, no quarto do hotel modesto que a agência havia reservado a 4 estações de metrô do evento, ela ligou para a mãe. Correu bem, disse. Você parece com a voz tensa, disse Soraya Curry do outro lado do oceano. Estou cansada. São 8 horas de cabine. A mãe fez uma pausa que durou tempo demais. Nádia, tem uma coisa que precisamos conversar quando você voltar. Agora não, mãe. Estou exausta. Não é urgente, mas é importante. Ela desligou sem pensar muito no aviso. Havia uma segunda sessão no dia seguinte, e ela precisava dormir. Mas o sono demorou mais do que o esperado. Ficou olhando para o teto do quarto pequeno, pensando no olhar do príncipe no corredor. Não havia raiva nele. Havia algo mais irritante, a certeza absoluta de que ele estava certo. Essa espécie de convicção calma que alguns homens cultivam desde a infância, como se fosse um direito de nascença. No segundo dia, o príncipe não a procurou, mas Nádia percebeu mais de uma vez que ele ouvia a cabine com uma atenção diferente da véspera. No intervalo da tarde, um dos assessores se aproximou discretamente e disse em árabe que o príncipe havia solicitado o currículo da intérprete para os registros da delegação. Era protocolo, garantiu o assessor, sorrindo sem convicção. Na terceira e última sessão, quando a conferência chegou ao ponto mais técnico, um debate sobre cláusulas contratuais com terminologia jurídica densa, Nádia interpretou com uma precisão que não deixou margem para contestação. Ao final, quando os microfones foram desligados e os delegados se levantaram para o coquetel de encerramento, ela saiu da cabine e foi direto ao buffet. Estava com fome, estava cansada e não pretendia ficar 1 minuto a mais do que o necessário. Foi então que ele apareceu ao lado dela sem assessores dessa vez. Você é de onde? Perguntou ele, em português, com sotaque carregado, mas compreensível. Ela virou a cabeça, surpresa. São Paulo, respondeu também em português. Família árabe? Libanesa. Ele acenou levemente com a cabeça, como se a informação confirmasse algo que já suspeitava. Minha interpretação no segundo dia, disse Nádia antes que ele pudesse continuar, foi mais precisa do que no primeiro. Espero que tenha notado. O canto da boca dele se moveu. Não chegou a ser um sorriso, mas foi perto. Notei, disse ele, e então se afastou, pego por um grupo de embaixadores que o aguardava do outro lado da sala. Nádia ficou com o copo de água na mão, olhando para o espaço vazio que ele havia deixado, e teve a sensação incômoda de que aquela não seria a última vez que os dois se encontrariam. Não era intuição romântica. Era algo mais parecido com um pressentimento. Aquele tipo que chega antes das perguntas, antes de qualquer resposta, e que não pede licença para entrar. 2 dias depois, ela embarcou de volta para o Brasil. 10 horas de voo, um livro que não conseguiu terminar, e o aviso da mãe voltando à cabeça, como uma frase sem conclusão. Tem uma coisa que precisamos conversar quando você voltar. O tom havia sido suave demais para ser trivial e sério demais para ser ignorado. Quando o avião pousou no Guarulhos e Nádia ligou o celular, havia 3 mensagens da mãe e uma do pai, o que já era incomum o suficiente para apertar qualquer estômago. Ela respirou fundo, pegou a mala na esteira e foi para o carro que a esperava. Lá fora, São Paulo cheirava a asfalto molhado e a vida que havia deixado 3 semanas antes. Mas alguma coisa havia mudado. Ela ainda não sabia o quê. Só sabia que a conversa que a aguardava em casa não seria simples. E que, por alguma razão que não conseguia nomear, o rosto do príncipe que havia contestado sua interpretação num corredor de Paris continuava presente na memória, com uma nitidez que ela não havia pedido e não sabia como dispensar. A casa dos Curry ficava num bairro do ABC paulista, onde as ruas ainda tinham nome de Santos, e as calçadas eram largas o suficiente para acomodar cadeiras de plástico nas tardes de domingo. Era uma casa de esquina com azulejos portugueses na fachada e uma figueira no quintal que o pai de Nádia havia plantado no primeiro ano em que chegaram ao Brasil, como promessa de permanência. Nádia havia crescido entre aquelas paredes cheias de fotografias em árabe e diplomas em português.
entre o cheiro de zaatar e de cafezinho, e sempre soube que a casa representava algo mais do que um endereço. Representava a teimosia silenciosa de uma família que havia escolhido recomeçar, sem esquecer de onde veio. Quando ela entrou pela porta naquela noite, os pais estavam sentados à mesa da cozinha. Não era horário de jantar. A mesa estava limpa, sem pratos, sem copos, apenas uma garrafa de água e dois rostos que tentavam parecer calmos sem conseguir completamente. Nádia reconheceu aquela cena. Havia acontecido antes, quando o negócio do pai passou por uma crise, e antes disso, quando a avó adoeceu. Era a configuração específica de quem precisa dizer algo difícil e ainda não encontrou a palavra certa para começar. Ela pousou a mala no corredor e sentou-se. "Me falem", disse. O pai, Elias Corey, um homem de cabelos brancos e mãos grossas de quem havia trabalhado a vida inteira, importando tecidos do Oriente Médio, olhou para a esposa. Soraya assentiu quase imperceptivelmente. Ele abriu as mãos sobre a mesa, como quem expõe algo que carregou por tempo demais. "Você sabe que nossa família tem laços antigos com a família Al-Rashid", começou ele. Khalid Al-Rashid. O nome surgiu na mente de Nádia antes que o pai terminasse a frase, e ela sentiu o estômago se contrair numa forma que não soube nomear imediatamente. "Conheço o sobrenome", disse ela devagar. "Trabalhei com a delegação deles em Paris essa semana." Elias fechou os olhos por um segundo. "Isso nós sabíamos", disse Soraya. "Foi por isso que sua agência foi indicada para o contrato. O pai do príncipe, o Sheikh Mansour, pediu pessoalmente que você fosse alocada na cabine deles." Nádia ficou quieta. O silêncio na cozinha tinha o peso específico de revelações que ainda não terminaram. Elias voltou a falar, e agora sua voz tinha a cadência pesada de quem recita algo memorizado porque sabe que não vai conseguir improvisar. "Quando você tinha 3 anos, Nádia, eu e o Sheikh Mansour fizemos um acordo. Nossas famílias têm uma história de décadas, de comércio, de confiança mútua. Ele propôs uma união. Eu aceitei. Era outro tempo, outra mentalidade, e eu acreditei que era o melhor que eu poderia fazer pela família e por você." Nádia ouviu a frase até o fim, sem interromper. Depois ouviu o silêncio que veio depois. Depois ouviu o seu próprio coração, que havia acelerado de um jeito que parecia desproporcional para um corpo que estava sentado numa cadeira de madeira, numa cozinha no ABC Paulista. "Você prometeu que eu me casaria com alguém", disse ela, com voz plana. "Com muito cuidado. Com o filho mais velho de Mansour", disse o pai. "Com Khalid." Ela se levantou. Não era raiva ainda, era a necessidade física de não estar sentada naquele momento. "Eu tenho 25 anos", disse ela. "Fui para Paris trabalhar. Fui como profissional, como intérprete, e o homem que eu interpretei, o homem que contestou minha tradução num corredor, esse homem, desde a minha infância, é meu noivo." Sem que ninguém jamais tivesse me dito isso, Soraya se levantou também e tentou alcançar o braço da filha. "Nós sempre achamos que ia se resolver antes de chegar aqui, que o acordo seria revisto, que o Sheikh Mansour abriria mão. Mas ele entrou em contato há 2 meses. A cerimônia está sendo planejada para o próximo semestre." Nádia afastou o braço com delicadeza, não com violência, porque não era a mãe que ela queria confrontar. Caminhou até a janela da cozinha que dava para o quintal. A figueira estava lá no escuro, suas folhas largas imóveis na noite parada. "E se eu recusar?", perguntou ainda de costas. O pai respondeu com uma voz que havia envelhecido 10 anos em 10 minutos. "O acordo está vinculado às dívidas comerciais que contraí com a família Al-Rashid há 8 anos. Se for desfeito, as pendências voltam com juros que eu não tenho condições de pagar. Não perdemos só a honra da família. Perdemos a casa, o negócio, tudo o que construímos aqui." Nádia ficou olhando para a figueira por um longo tempo. Lembrou do pai plantando aquela árvore quando ela tinha 4 anos. Lembrou de ele dizer que a raiz de uma figueira é mais profunda do que parece, que é o que sustenta tudo o que cresce acima da terra. Lembrou de acreditar nele. Ela virou-se. "Eu preciso de alguns dias", disse. "Claro", disse a mãe. "Mas que fique claro", continuou Nádia, com uma firmeza que surpreendeu até a ela mesma,
que eu ainda não decidi nada. E que qualquer decisão que eu tomar vai ser minha. Não do sheik, não do príncipe, minha. Subiu para o quarto sem jantar. Deitou na cama sem trocar de roupa. Ficou olhando para o teto, e a primeira coisa que veio à mente não foi uma solução, não foi um plano, não foi sequer uma emoção coerente. Foi a voz dele no corredor, direta, sem rodeios, sem a condescendência que ela havia esperado e quase esperado confirmar. Você trocou as palavras, como se ele de fato soubesse a diferença, como se por trás da arrogância houvesse alguém que prestava atenção. Ela fechou os olhos e tentou transformar essa lembrança em algo que fizesse sentido dentro do que havia acabado de descobrir. Não conseguiu. Eram dois mundos que recusavam se encaixar. O homem do corredor de Paris e o noivo que alguém havia escolhido para ela, quando ela ainda usava fitas no cabelo e não sabia que Paris existia. Nos dias seguintes, Nádia funcionou no piloto automático. Foi a compromissos, respondeu e-mails, recusou 2 contratos novos de interpretação sem dar explicação. Pesquisou sobre o Emirado de Rachara como se estivesse preparando uma cabine, com a mesma frieza técnica que aplicava ao trabalho. Encontrou artigos sobre o desenvolvimento acelerado do país, sobre os projetos sociais financiados pela família real, sobre o príncipe Khalid especificamente, que havia estudado em Oxford, e era apontado como a face mais progressista da geração Al-Rashid. Havia uma entrevista dele numa revista de economia europeia. Ela leu 2 vezes, não porque o conteúdo fosse revelador, mas porque a voz na entrevista soava estranhamente parecida com a do corredor, direta, sem ornamentos desnecessários, como alguém que havia decidido, em algum momento da vida, que não tinha tempo a perder com palavras que não dissessem nada. Na quinta-feira, o telefone tocou com um número desconhecido. Prefixo internacional. Ela atendeu sem saber por quê. Senhorita Khoury, disse uma voz em árabe clássico formal. Sim. O príncipe Khalid Al-Rashid gostaria de falar com a senhorita. O senhor está disponível para atendê-la agora se a senhorita permitir. Havia uma pausa calculada, como se a escolha das palavras fosse uma cortesia real. Como se ela pudesse dizer não. Ela poderia ter dito não, mas não disse. A voz de Khalid Al-Rashid era diferente ao telefone. Menos pesada do que no corredor de Paris, menos moldada pela presença física que ele carregava como uma segunda pele. Havia algo quase neutro nela, como a de um homem que havia aprendido a controlar não só o que diz, mas como soa ao dizê-lo. Soube que seus pais lhe contaram, disse ele, em árabe, sem preâmbulo. Reconheci o padrão, pensou Nádia. Também não era de introduções desnecessárias. Soube, respondeu ela também em árabe, porque era o idioma que a situação exigia. E presumo que você também foi informado recentemente. Há 2 meses, confirmou ele. Meu pai me chamou e apresentou o acordo como se fosse uma novidade, mas eu suspeito que ele planejava isso há muito mais tempo do que admite. Ela não disse nada. Esperou. Eu não concordo com casamentos arranjados, disse Khalid. Quero que isso fique claro desde o início. Não é algo que eu teria escolhido para mim mesmo. Então recuse, disse Nádia, com uma objetividade que surpreendeu até ela. Houve uma pausa. A situação para a minha família é mais complexa do que uma simples recusa, disse ele. O acordo tem implicações políticas além das comerciais. Meu pai está usando isso como parte de uma estratégia de alianças regionais. Se eu recusar publicamente, enfraqueço a posição dele num momento em que ele não pode se dar a esse luxo. Então estamos presos, disse ela. Não necessariamente, respondeu Khalid, mas precisaríamos conversar pessoalmente para discutir as possibilidades. Há coisas que não se resolvem por telefone. Ela observou o próprio reflexo na tela apagada do computador. Uma mulher de 25 anos que havia passado a vida inteira construindo autonomia palavra por palavra, idioma por idioma, e que agora estava tendo uma ligação com um príncipe sobre um casamento que ninguém havia lhe pedido para querer. Onde? Perguntou ela. Rachara, disse ele. Dentro de 3 semanas. Meu pai quer fazer o anúncio formal da união. Se você vier,
Teremos tempo antes da cerimônia para conversar e decidir como vamos conduzir isso. Você está me pedindo para ir ao seu país para um casamento que nenhum de nós quer. Estou pedindo para você vir ao meu país para que possamos decidir juntos o que fazer com um acordo que nenhum de nós escolheu. A distinção era sutil, mas real, e Nádia a reconheceu porque trabalhava com distinções sutis havia anos. Ele não estava a convocando, estava propondo uma conversa. Era pouco, mas era mais do que ela havia esperado. Vou pensar, disse ela. Ele não insistiu. Desligou após uma despedida breve e Nádia ficou segurando o telefone por um tempo depois que a ligação encerrou, processando o peso estranho de uma conversa que havia durado menos de 10 minutos e mudado a geometria de tudo o que havia pela frente. Ela foi a Rashara. Não por conformidade, não por fraqueza. Foi porque havia crescido ouvindo que as palavras são pontes e porque um problema que se ignora não desaparece. Apenas encontra uma forma mais difícil de aparecer depois. Foi porque a casa dos pais com a figueira no quintal não podia ser perdida por uma recusa que ela não havia tentado negociar primeiro. E foi, embora não admitisse isso para si mesma naquele momento, porque havia uma pergunta que Paris havia deixado em aberto, e ela precisava de uma resposta. O avião pousou em Rashara numa tarde de início de maio, quando o sol ainda não havia atingido o pico do calor, mas já anunciava o que estava por vir. A delegação que a recebeu no aeroporto era discreta e eficiente, 2 assessores e um carro blindado com vidros escuros que a levou diretamente ao Palácio Al-Rashid, uma construção que combinava a arquitetura tradicional com acabamentos modernos de um modo que parecia orgânico, como se nenhum dos 2 estilos precisasse ceder para o outro existir. Khalid não estava na entrada. Quem a recebeu foi uma mulher de 50 e poucos anos, com olhos escuros e sorriso medido, que se apresentou como Laila, chefe do protocolo palaciano. Ela guiou Nádia até seus aposentos com uma eficiência gentil que não deixava espaço para perguntas e explicou que o príncipe a receberia no jardim interno ao entardecer. Os aposentos eram grandes demais para uma pessoa só. Nádia desfiou a mochila, lavou o rosto e ficou na janela olhando para o jardim que podia ver lá embaixo. Havia uma fonte no centro, palmeiras dispostas em semicírculo e canteiros de flores que ela não sabia nomear, mas que tinham uma cor entre laranja e vermelho, que parecia impossível àquela hora do dia. Khalid chegou ao jardim às 5 da tarde, com a pontualidade que ela já havia observado em Paris. Sem assessores dessa vez. Vestia uma dishdasha branca simples, diferente do traje ocidental da conferência, e havia nessa mudança qualquer coisa que Nádia notou sem saber exatamente o que fazer com a observação. Eles se cumprimentaram com a formalidade natural de 2 estranhos que compartilham uma situação absurda e ainda não encontraram o registro certo para lidar com ela. Obrigada por ter vindo, disse ele. Ainda não sei se foi a decisão certa, respondeu ela. Essa honestidade é mais útil do que a cortesia, disse ele, e sentou-se numa das cadeiras de pedra ao lado da fonte. Ela sentou-se na cadeira em frente. Conversaram por quase 2 horas. Não foi uma conversa romântica. Foi uma negociação entre 2 adultos que precisavam entender o terreno antes de dar qualquer passo. Khalid explicou as pressões políticas que seu pai enfrentava, os acordos regionais que dependiam da estabilidade da família real, a fragilidade de um momento em que qualquer gesto de fraqueza interna poderia ser usado como alavanca por forças externas. Nádia ouviu com atenção e depois falou sobre a sua própria situação com a mesma precisão que aplicaria a uma cabine de interpretação. As dívidas do pai, o que a família perderia, o que ela mesma perderia e o que significava para uma mulher que havia construído a própria independência ter essa independência negociada antes mesmo que ela soubesse que existia. Khalid ouviu sem interromper, e quando ela terminou, ficou em silêncio por um momento antes de falar. Eu tenho uma proposta, disse ele. Um casamento formal que satisfaça as obrigações das 2 famílias e proteja os interesses políticos do meu pai. Mas entre nós, um acordo diferente. Você terá total liberdade dentro do palácio, continuará seu trabalho de interpretação remotamente e nenhum de nós será obrigado a nada além do que a situação formal exige. Com o tempo,
Quando o momento político estiver estável, podemos buscar uma saída honrada para os dois. Ela olhou para ele. Procurou nos olhos escuros alguma armadilha, alguma camada que não havia sido dita. Não encontrou nenhuma, o que por si só era uma informação. E se eu não concordar com os termos no decorrer do processo? Perguntou ela. Então você vai embora, disse ele, sem consequências para a sua família. Vou encontrar outra forma de lidar com as dívidas do seu pai. Por que você faria isso? Khalid olhou para a fonte por um momento antes de responder. Porque cresci num sistema que usa pessoas como peças e decidi, em algum ponto, que não quero ser o tipo de homem que perpetua isso. O entardecer havia chegado enquanto conversavam e o jardim estava agora tingido de laranja. Nádia ficou olhando para ele por um longo segundo, pesando as palavras que havia ouvido, pesando o silêncio que vinha depois delas, pesando tudo que havia entre Paris e aquele jardim e a janela da cozinha dos pais com a figueira lá fora. Então disse, com a voz firme de quem tomou uma decisão que ainda vai custar muito antes de fazer sentido: está bem, aceito os termos, mas quero que sejam registrados por escrito, com testemunhas antes de qualquer cerimônia. Não assino um acordo em branco. A boca de Khalid se moveu da mesma forma que havia se movido no corredor de Paris. Não chegou a ser um sorriso, mas estava mais perto dessa vez. Justo, disse ele. A cerimônia aconteceu numa sexta-feira à tarde, 3 dias depois de Nádia ter chegado a Rachara, num salão do palácio que comportava 500 pessoas e estava ocupado por todas elas. Havia flores brancas do chão ao teto, músicos em cada canto, e delegações de países que Nádia mal conseguia localizar no mapa. A mãe e o pai viajaram de São Paulo 2 dias antes e chegaram com uma mistura de culpa e alívio que Nádia não soube como interpretar. Então, optou por não tentar. Abraçou os dois no aeroporto, disse que estava bem e guardou o resto para mais tarde, para um momento que talvez nunca chegasse, ou que chegasse tão tarde que já não doesse da mesma forma. Ela vestiu o traje que havia sido preparado por uma estilista da corte. Uma peça entre o tradicional e o contemporâneo, com bordados dourados sobre tecido marfim, que equilibrava os dois mundos sem trair nenhum dos dois. Quando se olhou no espelho antes de descer para o salão, ficou parada por um segundo mais do que devia. Não estava irreconhecível, mas havia algo diferente na mulher que olhava de volta para ela, uma seriedade nos olhos que não era nova, mas estava mais visível do que antes, como quando se ajusta o foco de uma câmera, e o que estava sempre lá subitamente aparece com clareza. Khalid estava de pé ao fundo do salão quando ela entrou. Vestia branco cerimonial com detalhes dourados que espelhavam os bordados do traje dela, e Nádia percebeu, sem ter planejado perceber, que alguém havia coordenado isso com cuidado. Ele a olhou quando ela se aproximou com uma expressão que era difícil de ler, não fria, não quente, algo no meio que parecia reserva calculada. Ela fez o mesmo, e juntos eles representaram o rito com uma dignidade que enganaria qualquer observador externo. O contrato que Nádia havia exigido estava assinado e guardado com o advogado dela em São Paulo. Uma cópia com testemunhas, em árabe e em português, descrevendo os termos do acordo privado entre eles. Havia algo quase absurdo na existência daquele documento. Um contrato dentro de um casamento. Um acordo para delimitar os limites de uma união que já era ela mesma um limite. Mas era o que ela havia pedido e ele havia cumprido. E havia nisso, ela reconhecia, uma forma de respeito que não esperava encontrar. A lua de mel foi em Dubrovnik, uma escolha que soou neutra o suficiente para os dois lados. Uma cidade entre o mar e a pedra, onde nenhum dos dois tinha história nem pertencia a ninguém. O hotel era uma propriedade antiga restaurada sobre as muralhas, com janelas que davam para o Adriático e um silêncio que, depois do barulho da cerimônia, soou quase violento. No primeiro quarto em Dubrovnik, Nádia se preparou para a pior versão do que poderia acontecer. Havia crescido ouvindo histórias sobre o que os casamentos arranjados exigem das mulheres na noite depois da cerimônia, histórias contadas em voz baixa entre tias na cozinha, histórias que ensinavam a ter medo sem nomear o medo claramente. Ela ficou sentada na beirada da cama com as mãos no colo,
esperando. Khalid entrou no quarto, fechou a porta e ficou de pé do outro lado, olhando para ela. Depois foi até o banheiro. Voltou com uma pequena faca de aço que fazia parte do kit de primeiros socorros do hotel e, sem dizer uma palavra, fez um pequeno corte na palma da própria mão. Deixou algumas gotas de sangue no lençol. Depois pegou um curativo, cobriu o corte com eficiência clínica e disse, olhando diretamente para ela: "Agora há uma prova para quem precisar de uma. Você não me deve nada." Nádia ficou olhando para ele por um tempo longo. Não pela primeira vez naquela semana. Ele havia feito algo que ela não esperava. E não era a grandiosidade do gesto. Era a forma direta, sem drama, com que havia sido feito. Como se fosse a coisa óbvia a fazer. Como se a alternativa nem houvesse passado pela cabeça. "Por que você fez isso?" perguntou ela, com a voz muito quieta. "Porque você não escolheu estar aqui", disse ele. "E porque o fato de você não ter escolhido não me dá nenhum direito sobre você." Ele foi até o sofá no canto do quarto, se deitou com a roupa que estava e disse boa noite com a mesma naturalidade com que havia dito tudo o mais. Em alguns minutos, pela respiração, ela percebeu que havia adormecido. Ela ficou acordada por muito mais tempo. Olhando para o teto do quarto de hotel em Dubrovnik, ouvindo o mar lá fora, tentando organizar num sistema lógico o que havia acontecido nos últimos 10 dias da própria vida. Não conseguiu. Havia variáveis demais, e algumas delas tinham o rosto de um homem que a havia decepcionado de uma forma estranha, ao não ser quem ela havia se preparado para enfrentar. De volta a Rachara, a vida que se estabeleceu entre os dois tinha a qualidade silenciosa de um acordo tácito cumprido com disciplina. Khalid partia cedo, voltava tarde, e quando os caminhos dos dois se cruzavam nos corredores do palácio ou nas refeições formais que a etiqueta palaciana exigia, havia entre eles uma cortesia funcional, que não era frieza e não era afeto. Era o que haviam acordado. Nádia havia montado um escritório no quarto de trabalho que lhe foi destinado e retomou os contratos de interpretação remotamente. O fuso horário era diferente, mas o trabalho era o mesmo, e havia uma estabilidade reconfortante em continuar sendo, mesmo dentro daquele palácio enorme, a mulher que havia decidido ser. O que ela não havia previsto eram as fissuras pequenas. A primeira aconteceu numa tarde de quinta-feira, quando ela saiu para caminhar nos jardins e encontrou Khalid sentado num banco de pedra, sozinho, com um tablet na mão e 3 crianças ao redor dele, filhos de funcionários do palácio que aparentemente frequentavam aquele espaço com regularidade. Ele não havia percebido que ela estava observando. Estava mostrando algo na tela para as crianças, algum programa educativo, e havia na postura dele uma leveza que ela nunca havia visto antes, como se as armaduras que ele carregava em todos os outros contextos simplesmente não se aplicassem ali. Ela ficou parada por um momento mais do que deveria, antes de continuar caminhando. A segunda fissura foi durante um jantar formal com embaixadores, quando um dos convidados fez um comentário velado sobre a competência feminina em contextos diplomáticos, e Khalid, sem elevar a voz, desmontou o argumento do convidado com 3 frases tão precisas que a mesa inteira ficou em silêncio. Ele não olhou para Nádia depois, não buscou aprovação. Apenas retomou a conversa como se nada tivesse acontecido. Mas ela havia visto. E havia algo no fato de ter visto que ela ainda não sabia como classificar. A terceira foi uma conversa que aconteceu por acidente, numa tarde em que ela trabalhava no escritório, e ele entrou sem perceber que ela estava lá, falando ao telefone sobre um projeto de alfabetização em vilarejos remotos do Emirado, discutindo orçamentos e cronogramas com uma urgência que não era de protocolo. Quando ele percebeu que ela estava ali, parou por uma fração de segundo. Depois continuou a ligação sem fazer cerimônia. Terminou o assunto e, ao desligar, disse, quase para si mesmo, "Desculpe a interrupção." "Não foi interrupção", disse ela. "Foi interessante." Ele ficou parado na porta por um momento, olhando para ela com aquela expressão que ela ainda não havia conseguido decifrar completamente. "É um projeto que meu pai não apoia", disse ele. "Acha que é idealismo sem retorno político. E você continua assim mesmo. Algumas coisas importam mais do que o retorno político." Ela olhou para ele.
Ele olhou para ela. Era o olhar mais longo que haviam trocado desde Dubrovnik, e havia nele uma qualidade diferente de tudo que havia vindo antes, não confronto, não negociação. Algo mais próximo do reconhecimento. Então ele assentiu brevemente e saiu da sala, e Nádia ficou olhando para o documento aberto na tela do computador por muito tempo, sem ler nenhuma palavra. Julho chegou a Rachara com o calor que Nádia havia aprendido a respeitar. Não era o calor úmido de São Paulo que abraça e sufoca. Era um calor seco, de bordas definidas, que não pede desculpas e não negocia. Havia algo honesto nele que ela havia começado a apreciar, da mesma forma que apreciava as pessoas que dizem exatamente o que pensam, sem ornamentos desnecessários. Fazia 2 meses que ela vivia no Palácio Al-Rashid. 2 meses de corredores amplos e silêncios funcionais e jantares formais e trabalho remoto que a mantinha conectada ao mundo que havia deixado em São Paulo. Havia encontrado uma rotina. Não era a rotina que havia imaginado para si mesma, mas era uma rotina que ela mesma havia moldado dentro das condições que existiam, e isso, descobriu, era mais importante do que a rotina em si. A relação com Khalid havia se assentado num território que não havia nome claro. Não eram estranhos, mas também não eram o que nenhuma palavra convencional conseguia descrever. Conversavam, às vezes longamente, sobre o projeto de alfabetização que ele conduzia, sobre os contratos que ela interpretava, sobre política e idiomas e sobre as formas diferentes em que 2 culturas podem resolver o mesmo problema. Havia respeito mútuo e havia algo que crescia abaixo do respeito, mais quieto, mais insistente, que nenhum dos 2 havia ainda nomeado porque nomear pareceria precipitado, e os 2, por razões diferentes, haviam aprendido a não ser precipitados. O que rompeu o equilíbrio foi Yasmine. Yasmin Al-Fad chegou ao palácio numa visita que o protocolo descreveu como cortesia diplomática, mas que o olhar de Laila, a chefe de protocolo, descreveu como algo mais complicado. Tinha 30 anos, era filha de uma família aliada dos Al-Rashid, e havia entre ela e Khalid uma história que Nádia percebeu antes que alguém precisasse explicar. Não porque houvesse gestos óbvios, mas porque havia uma familiaridade entre os 2 que tem a textura específica de um passado compartilhado. Aquele modo de completar frases antes do fim, aquele silêncio que não precisa ser preenchido. Nádia observou o jantar de recepção com a mesma atenção clínica com que observava negociações em cabines de vidro. Não havia nada impróprio, mas havia algo real, e o real costuma ser mais difícil de ignorar do que o impróprio. Naquela noite, no seu quarto, ela ficou diante do espelho por um tempo muito longo e tentou identificar com precisão o que estava sentindo. Era ciúme? Ela não tinha direito ao ciúme. Eram estranhos numa situação fabricada. Era indignação? O acordo havia sido claro. Era medo? Medo de quê, exatamente? E então, com a honestidade que só aparece quando não há mais ninguém por perto para contradizer, ela admitiu para si mesma que o que sentia era mais simples e mais complicado do que qualquer uma dessas palavras. Havia algo que havia começado a crescer dentro dela ao longo daquelas semanas, algo que havia sido plantado no corredor de Paris e regado sem que ela percebesse por cada conversa no jardim, cada jantar onde ele defendia o que acreditava, cada tarde onde ele aparecia carregando projetos que seu próprio pai desprezava, e esse algo não tinha nome que ela quisesse dar a ele ainda, mas estava lá, e a presença de Yasmine havia iluminado a existência dele com uma clareza que ela não havia pedido. 2 dias depois, ela cruzou com Khalid no corredor do ala oeste e ele notou imediatamente que havia algo diferente. — Você está bem? — perguntou ele. — Sim, disse ela, que era a resposta mais fácil. Ele ficou parado. Não aceitou a resposta mais fácil. — Yasmine e eu tivemos uma história, disse ele, sem que ela tivesse perguntado. Há 4 anos. Terminou porque nossas famílias tinham outros planos para cada um de nós. Foi uma das poucas coisas na minha vida sobre as quais eu não tive nenhum controle. Nádia olhou para ele. — Por que você está me contando isso?
Porque você observou o jantar com a mesma expressão que usa quando está processando informação que não pediu para receber. E porque acho que você merece contexto. Ela ficou quieta por um momento. Você presta muita atenção, disse ela. É o meu trabalho, respondeu ele. Liderei negociações desde os 22 anos. Aprender a ler uma sala é mais necessário do que qualquer protocolo. E o que você leu em mim naquele jantar? Ele a olhou diretamente. Havia nas palavras que vieram a seguir uma honestidade que não era calculada, que era apenas o tipo de coisa que aparece quando duas pessoas pararam de fingir que não estão prestando atenção uma na outra. Vi uma mulher que havia começado a se importar com algo que não havia planejado se importar, disse ele, e que ficou desconfortável com isso. O corredor estava vazio. Lá fora, o calor de julho pressionava as janelas. Nádia sentiu o impulso de recuar, de converter aquele momento em algo mais seguro, mais controlado. Mas havia passado a vida inteira construindo pontes, e havia algo que reconhecia quando duas pessoas precisavam finalmente atravessar uma. Você não está errado, disse ela. Khalid ficou parado por um segundo. Depois assentiu lentamente, como alguém que ouviu uma resposta que não sabia que estava esperando. Yasmine parte amanhã, disse ele, e a situação entre nós dois, Nádia, não é o que eu gostaria que fosse. Mas não sei o que você quer que seja. Ela também não sabia, mas saber que ele estava perguntando era suficiente por enquanto. Nos dias seguintes, algo mudou na geometria da convivência. Não de forma dramática, sem gestos grandes nem declarações, mas o espaço entre os dois ficou menor, e o silêncio que antes havia sido vazio passou a ser a espécie de silêncio que se encontra entre pessoas que não precisam preencher o ar para se sentir na mesma sala. Eles começaram a jantar juntos sem que a etiqueta exigisse. Ele passou a perguntar sobre os contratos de interpretação com interesse real, não protocolar. Ela passou a acompanhá-lo em algumas visitas ao projeto de alfabetização, não como observadora, mas traduzindo nos vilarejos onde o dialeto local era mais fechado e ele precisava de uma ponte. Havia nesses momentos de trabalho conjunto uma cumplicidade que nenhum dos dois havia procurado e que nenhum dos dois tentava mais evitar. Mas havia também a sombra do acordo que haviam assinado. A promessa de uma saída honrada quando o momento político estivesse estável. E havia o Sheikh Mansur, que havia começado a convocar Khalid para reuniões mais frequentes e que, quando cruzava com Nádia nos corredores, a olhava com a expressão satisfeita de quem acredita que um plano está funcionando exatamente como foi desenhado. Nádia não gostava de ser a peça bem posicionada no tabuleiro de ninguém, e foi essa sensação, mais do que qualquer outra coisa, que a fez começar a pesquisar com discrição, nas madrugadas quando o palácio dormia, as condições exatas do acordo comercial entre as famílias. Precisava entender o terreno antes de decidir qualquer coisa. Havia aprendido isso com anos de trabalho em cabines de vidro, nunca falar sem conhecer o contexto completo, nunca tomar uma posição sem ter verificado todas as palavras. O que ela encontrou nessa pesquisa a deixou acordada até o amanhecer. E quando o sol de julho começou a clarear o céu sobre Rashara, ela sabia que havia uma informação que mudava tudo e que precisava decidir o que fazer com ela antes que alguém mais a descobrisse primeiro. O que Nádia havia encontrado nas madrugadas de pesquisa não era uma traição no sentido que as novelas constroem, com cartas escondidas e mentiras deliberadas. Era algo mais nuançado e, por isso mesmo, mais difícil de resolver. Ao rastrear os registros comerciais da importadora de tecidos do pai com a família Al-Rashid, ela havia encontrado documentos que indicavam algo que ninguém havia lhe dito. As dívidas que seu pai acreditava dever ao Sheikh Mansur haviam sido quitadas 8 anos antes, numa operação de renegociação que o próprio Mansur havia conduzido. Completamente quitadas. O argumento de que a recusa ao casamento destruiria a família financeiramente era falso. Havia sido falso desde o começo. Ela passou 2 horas organizando os documentos no computador, verificando datas, comparando registros. Não havia margem para erro de interpretação. A dívida não existia mais. O que existia era a narrativa da dívida, mantida intacta porque era o instrumento de pressão mais eficiente que 2 famílias haviam encontrado,
para garantir que um acordo feito 30 anos antes se cumprisse no momento que precisavam. A questão era, Khalid sabia? Ela ficou olhando para essa pergunta por muito tempo, antes de estar pronta para fazer qualquer coisa com ela. Havia duas possibilidades. Na primeira, ele havia participado desde o começo da manutenção da narrativa falsa, o que significava que tudo, o jardim em Hashara, as conversas sobre o projeto de alfabetização, a noite em Dubrovnik, havia sido parte de uma estratégia. Na segunda, ele também havia sido mantido no escuro pelo próprio pai, o que significava que eram os dois, cada um a seu modo, peças no tabuleiro de Mansur. Nenhuma das possibilidades tornava a situação simples, mas havia uma diferença enorme entre elas. Ela passou o dia seguinte num estado de calma artificial que precisou sustentar com esforço. Teve uma sessão de interpretação remota de 3 horas. Preparou relatórios, respondeu e-mails. À tarde, quando Khalid voltou de uma reunião no ministério, ela o encontrou no jardim e disse com a voz de quem está prestes a atravessar uma ponte sem saber se o outro lado tem chão firme. Preciso te mostrar uma coisa. Eles se sentaram na mesma mesa de pedra ao lado da fonte, onde havia acontecido a primeira conversa real entre os dois, e Nadia abriu o computador e mostrou os documentos. Não disse nada enquanto ele lia. Deixou que as informações chegassem por conta própria. Khalid leu em silêncio. Ela observou o rosto dele durante a leitura com toda a atenção que havia desenvolvido em anos de trabalho, interpretando não só palavras, mas expressões, pausas, o modo como o corpo de uma pessoa responde ao que a mente está processando. O que viu não foi dissimulação, foi choque genuíno seguido de uma raiva fria que ele controlou, mas não conseguiu esconder completamente. Quando terminou, fechou o computador com cuidado excessivo que denunciava o quanto estava contendo. Você achou que eu sabia, disse ele. Não era uma pergunta. Considerei a possibilidade, disse ela, porque era honesta. E agora? Agora eu te mostrei os documentos antes de fazer qualquer coisa com eles. Isso deveria responder à sua pergunta. Ele ficou olhando para a fonte por um tempo. A água corria com a indiferença perfeita das coisas que não sabem que existem histórias humanas se desfazendo e se refazendo ao redor delas. Meu pai, disse ele devagar, é um homem que acredita que o fim justifica o meio quando o fim é a estabilidade da família. Eu discordo disso fundamentalmente. E aparentemente ele sabia que eu discordaria, por isso nunca me contou. Isso significa que você não escolheu estar aqui da mesma forma que eu não escolhi, disse ela. Significa que nós dois fomos manipulados com argumentos diferentes, mas com o mesmo objetivo. Ele te prendeu com a dívida do seu pai. Me prendeu com a pressão política. E os dois eram instrumentos, não fatos imutáveis. Nadia fechou o computador. Então somos livres, disse ela. Tecnicamente. Tecnicamente, repetiu ele, com um peso específico nessa palavra que ela entendeu imediatamente. Porque tecnicamente não significava simplesmente. Havia o anúncio formal já feito. Havia as famílias. Havia o Sheikh Mansur. Havia o projeto de alfabetização que dependia de verba, que a posição política de Khalid garantia. Havia, e isso ela reconhecia agora com uma clareza que não havia pedido, o que havia crescido entre os dois nas últimas semanas, que também era real e também complicava qualquer resposta simples. Você vai confrontar seu pai? Perguntou ela. Vou, disse ele. Não porque o casamento seja inválido, mas porque preciso que ele entenda que não pode usar pessoas como variáveis numa equação sem que haja consequências. E depois do confronto? Depois, disse Khalid, e agora a olhou com aquela expressão que ela havia aprendido a reconhecer como o momento em que ele dizia algo que não estava protegido por nenhuma armadura. O que acontece entre nós precisa ser uma escolha sua, não de ninguém mais. Ela ficou olhando para ele. Você está me devolvendo a escolha de novo. Sempre foi sua. Eu só quero ter certeza de que você sabe disso. A reunião de Khalid com o Sheikh Mansur aconteceu no dia seguinte, portas fechadas, na ala do palácio que o protocolo reservava para conversas que não deveriam ser ouvidas por corredores. Nadia não estava presente.
Ficou no escritório tentando trabalhar e conseguindo apenas parte disso. Laila passou pela porta uma vez. Olhou para ela com aquele sorriso medido que havia aprendido a ler como um sinal de que a chefe de protocolo sabia mais do que aparentava. 2 horas depois, Khalid voltou. Entrou no escritório sem bater e sentou-se na cadeira em frente à mesa de Nádia, como se estivesse exausto de uma forma que ia além do físico. Como foi? Perguntou ela. Ele não negou, disse Khalid. Disse que fez o que foi necessário para garantir o futuro da família. Disse que eu deveria agradecer. E você? Disse que ele havia tomado uma decisão por mim que não era dele para tomar. E que, independente do que acontecer daqui para frente, nunca mais aceitaria ser movido no tabuleiro sem consentimento. Ela ouviu isso e ficou em silêncio por um momento. Depois disse com uma voz muito quieta. Isso levou coragem. Não foi coragem, disse ele. Foi necessidade. Há coisas que, se você não diz, ficam dentro de você e apodrecem. Ela reconheceu isso. Havia coisas assim dentro dela também. Coisas que havia carregado em silêncio porque a família precisava, porque era mais fácil, porque o momento nunca era o certo. Havia uma fadiga específica nesse tipo de silêncio que ela havia aprendido a conviver sem perceber que estava aprendendo. Meu pai quer que continuemos, disse Khalid. Para ele, o casamento permanece válido e os termos não mudaram. Mas eu disse que isso dependia de você. E somente de você. Ela olhou para ele. Para o homem que havia contestado sua interpretação num corredor em Paris. Para o homem que havia dormido num sofá em Dubrovnik sem que ela precisasse pedir. Para o homem que conduzia projetos de alfabetização em vilarejos enquanto o próprio pai achava isso idealismo inútil. Para o homem que havia colocado nos seus braços a escolha que alguém havia tentado tirar dela antes mesmo que ela soubesse que existia. Ela não respondeu naquele momento. Disse que precisava de uma noite para pensar, e ele assentiu porque era o tipo de homem que sabia que certas respostas não se apressam. Nádia não dormiu. Ficou acordada com a janela aberta para o jardim do palácio, ouvindo o vento quente de julho mover as folhas das palmeiras, e organizou dentro de si mesma o que havia se acumulado sem pedir licença ao longo daqueles 2 meses. Não era um exercício sentimental. Era o mesmo processo que aplicava ao trabalho. Colocar cada elemento no lugar exato que ocupava, ver o todo com clareza, antes de construir qualquer tradução. Os fatos eram estes. Havia sido levada ao casamento por argumentos falsos. Khalid também havia sido. O Sheikh Mansur havia orquestrado o processo com a frieza de um administrador que não distingue pessoas de ativos. Ela tinha o direito completo de encerrar aquele casamento, retornar a São Paulo, retomar a vida que havia construído antes de Paris. Havia documentos que sustentavam cada um desses pontos. Havia um advogado em São Paulo que podia acionar o processo de dissolução do contrato. E havia Khalid, não como obstáculo, não como argumento, mas como um fato independente que existia por conta própria, separado de todos os outros. Um homem que havia aprendido, em algum momento que ela não havia testemunhado, mas reconhecia nos efeitos, que respeitar alguém significava devolver a essa pessoa o poder de decidir. Um homem que havia demonstrado isso não em palavras, mas em ações, repetidamente, desde Dubrovnik até a tarde anterior no escritório. Um homem que havia confrontado o próprio pai por ela, não para manter o casamento, mas para que qualquer escolha que ela fizesse fosse genuinamente sua. E havia ela mesma, o que ela havia se tornado naqueles 2 meses dentro daquele palácio, não diminuída como havia temido, mas expandida de uma forma que não havia antecipado. Havia continuado seu trabalho, havia aprendido um dialeto novo nos vilarejos, havia começado a entender a estrutura política de um país pequeno com um modo de existir muito diferente do seu, e havia encontrado nessa diferença não alienação, mas curiosidade. Havia encontrado no homem com quem vivia não um senhor, não um adversário, mas algo que os idiomas que conhecia não tinham uma palavra única para descrever, um igual que era completamente diferente dela. Quando o sol começou a colorir o céu sobre Rachara, ela tomou a decisão. Não foi dramática.
Foi a continuação lógica de tudo que havia pensado, a frase que fecha um parágrafo que havia sido construído palavra por palavra ao longo de meses. Ela foi até o quarto de Khalid cedo, antes do café da manhã formal, e bateu na porta. Ele abriu em poucos segundos, como quem também não havia dormido. Tomei uma decisão, disse ela. Ele esperou sem pressa. Eu quero ficar, disse ela. Não porque sou obrigada. Não por causa do seu pai nem do meu. Porque escolho isso, e quero que você saiba a diferença. Khalid ficou parado por um momento. Havia nos olhos dele algo que ela não havia visto antes. Não a reserva calculada, não a atenção clínica, mas algo mais vulnerável e mais honesto do que qualquer uma dessas coisas. Eu sei a diferença, disse ele, e eu também escolho. Não foi um abraço. Não foi um beijo. Foi um olhar que durou o tempo exato que precisava durar, e depois os dois foram tomar café da manhã juntos, como se fosse a coisa mais natural do mundo, porque para eles, naquela manhã, era. O problema foi que o Sheikh Mansur não havia terminado. 3 dias depois, Nádia foi chamada por Laila para uma reunião na ala de recepção formal do palácio. Quando chegou, encontrou não só Laila, mas o Sheikh em pessoa, sentado com a postura de quem acredita que o espaço ao redor pertence a ele. Ao lado dele, havia um assessor jurídico que Nádia não havia visto antes. O Sheikh a recebeu com a cordialidade de superfície que pessoas poderosas usam quando estão prestes a apresentar algo como favor, quando na verdade é uma imposição. Nádia, disse ele em árabe, com o tom paternal que ela havia aprendido a desconfiar. Estou feliz que você tenha decidido permanecer. Isso demonstra maturidade e compreensão do que realmente importa para uma família. Ela sentou-se, cruzou as mãos sobre o colo, esperou. Como você está se adaptando bem, continuou o Sheikh, achei que seria o momento certo para conversarmos sobre a participação formal sua nas representações públicas da família. Há eventos no próximo semestre para os quais sua presença seria estrategicamente valiosa. Também gostaria de discutir o encerramento do seu trabalho de interpretação independente, já que as obrigações de representação familiar exigirão dedicação exclusiva. Ela ouviu até o fim. Depois falou com a voz quieta e firme que usava quando o que estava sendo dito precisava ser ouvido sem ambiguidade. Sheikh Mansur, disse ela, respeito o que o senhor construiu para a sua família e entendo o valor que a tradição tem neste contexto, mas preciso que fique claro, minha escolha de permanecer aqui foi feita por mim, com base no que quero para a minha vida. Não é um sinal de que aceito ser reposicionada. Meu trabalho continua. Minha presença em eventos públicos será decidida por mim, em consulta com Khalid, caso a caso. Não assino acordos em branco, e esse princípio não mudou. O assessor jurídico olhou para o Sheikh. O Sheikh olhou para Nádia. Havia um silêncio na sala que era diferente dos silêncios que ela havia aprendido a navegar naquele palácio. Era mais tenso, mais avaliativo. Então a porta da sala se abriu e Khalid entrou. Pela expressão dele, ele havia sido informado da reunião. Pela forma como posicionou o corpo ao lado de Nádia, antes de qualquer palavra, ficou claro de que lado ele estava. Pai, disse Khalid, Nádia já me explicou o que foi discutido aqui. Gostaria que deixássemos claro que decisões sobre a vida dela e sobre a vida de nós dois como casal serão tomadas entre nós, não em reuniões às quais ela não foi convidada com antecedência suficiente para se preparar. O Sheikh olhou para o filho por um longo momento. Havia algo naquele olhar que Nádia reconheceu. Não era raiva, era a avaliação de um homem que estava recalibrando uma equação que havia calculado errado. Entendo, disse o Sheikh por fim, com uma voz que era mais contida do que qualquer coisa que ela havia ouvido dele antes. A reunião encerrou sem resolução dramática. Mas Nádia, ao sair da sala ao lado de Khalid, sentiu que algo havia mudado na estrutura daquele palácio. Não de forma visível, não de forma que aparecesse em qualquer protocolo, mas havia uma linha que fora desenhada, e as duas pessoas mais importantes da sala haviam escolhido estar do mesmo lado dela. No corredor, sem que ninguém estivesse ouvindo, Khalid disse em voz baixa, "Você não precisava me esperar." "Eu não esperei por você," disse ela. "Eu já estava terminando.
Você chegou na hora certa, mas não foi necessário. Ele virou o rosto para ela, com aquela expressão que beirava o sorriso. Eu sei, disse ele. É exatamente por isso que vim. Ela entendeu o que ele estava dizendo. Não havia chegado para salvá-la. Havia chegado para estar ao lado dela. Havia uma diferença. E os dois, pela trajetória inteira que os havia trazido até aquele corredor, sabiam exatamente qual era ela. Agosto chegou a Rachara, e com ele uma mudança de temperatura que não era só climática. O calor havia atingido seu pico e começado a ceder, como acontece com todas as coisas que alcançam um limite e então encontram um equilíbrio diferente do que existia antes. Nádia havia aprendido a medir o tempo naquele país, não pelo calendário, mas por essas variações sutis, a direção do vento ao entardecer, o ângulo da luz sobre as pedras do jardim, o ritmo com que as palmeiras moviam as folhas. Era uma forma de habitar um lugar que ela não havia planejado desenvolver, mas que havia chegado naturalmente, como chegam as coisas que ficam. 3 semanas haviam passado desde a reunião com o Sheikh Mansur. O palácio havia encontrado um novo equilíbrio, menos tenso, mais honesto. Mansur havia recuado, não de forma declarada, mas nas formas práticas que importam. As sugestões sobre representações exclusivas haviam cessado, as reuniões sem aviso prévio também. Laila, que havia observado tudo com seu sorriso medido, havia dito a Nádia numa tarde que a admirava. Não era elogio de protocolo. Era o tipo de afirmação que uma mulher que passou décadas navegando estruturas de poder reconhece em outra. O projeto de alfabetização havia recebido aprovação para a expansão para mais 3 vilarejos, uma vitória que Khalid havia comemorado com a contenção típica de quem não está acostumado a celebrar conquistas próprias, mas que Nádia havia aprendido a reconhecer em pequenos sinais. A leveza incomum no passo, o momento em que a armadura cede por alguns minutos sem que ele perceba que cedeu. Numa tarde de agosto, eles foram juntos a um dos vilarejos para uma reunião com as famílias que participariam do programa. Era um lugar a 2 horas de carro de Rachara, com casas de pedra e estradas que a modernidade ainda não havia alcançado completamente. As crianças do vilarejo olhavam para Khalid com a familiaridade de quem já o havia visto antes e olhavam para Nádia com a curiosidade gentil reservada para o novo. Ela havia conversado com as mulheres mais velhas, numa mistura de árabe clássico e dialeto local, que havia aprendido aos pedaços nas semanas anteriores. E havia algo no modo como elas a recebiam, com seriedade, com interesse real, que era diferente de qualquer coisa que havia experimentado dentro dos muros do palácio. No caminho de volta no carro, o silêncio entre ela e Khalid era o tipo de silêncio que não precisa ser preenchido. A paisagem passava do lado de fora, areia e pedra, e o céu que começava a ganhar as cores do entardecer. Você é boa nisso, disse Khalid sem olhar para a estrada. Em quê? Em fazer pessoas sentirem que estão sendo ouvidas de verdade. É o que um intérprete faz, disse ela. Não, disse ele. Um intérprete transmite palavras. O que você faz é diferente. Você transmite o que existe abaixo das palavras. Ela ficou olhando para ele por um momento. Havia naquela observação algo que a atingiu de uma forma que não havia antecipado, porque era uma forma de ser vista que ia além do que qualquer qualificação profissional descreveria. Você também faz isso, disse ela, só que chama de negociação. A boca dele se moveu. Dessa vez chegou a ser um sorriso de verdade, não o meio sorriso controlado que ela havia aprendido a decifrar ao longo dos meses, mas algo mais aberto, mais real, que durou apenas alguns segundos antes que ele voltasse a olhar para a estrada. Mas havia algo que ainda estava pendente, e Nádia sabia que precisava ser resolvido antes que qualquer coisa mais pudesse ser construída em cima. Era a revelação dos documentos, a questão da dívida inexistente e o que ela havia decidido fazer com ela em relação à sua própria família. Ela havia ligado para os pais na semana anterior. Havia dito o que havia encontrado, com toda a precisão que o amor exige quando precisa ser honesto. Havia ouvido o silêncio do pai do outro lado da linha, o tipo de silêncio que carrega décadas. E havia dito, depois de um momento,
Eu não estou com raiva de você. Entendo que você acreditava que estava protegendo a família, mas precisava que você soubesse a verdade. O pai havia respondido com a voz de quem está carregando algo pesado demais, por tempo demais, e finalmente encontrou onde pousar. Me desculpe, Nádia. Me desculpe por ter tomado uma decisão que era sua sem te perguntar. Eram as palavras que ela havia precisado ouvir, não para absolver, mas para reconstruir a partir de um ponto mais honesto. Quando o carro chegou de volta ao palácio e eles desceram no pátio interno, o sol havia quase desaparecido e as lanternas do jardim estavam acesas. Khalid ficou parado no pátio por um momento, olhando para o palácio que havia herdado, como se o visse de um ângulo ligeiramente diferente. Nádia ficou ao lado dele, olhando para a mesma direção. "O que você quer que isso seja?" perguntou ele. Ela sabia que o isso não era o palácio. Era tudo. Ela pensou por um momento. Não no sentido de quem está buscando a resposta, mas no sentido de quem quer ter certeza de que está dizendo exatamente o que quer dizer. "Quero que seja real", disse ela. "Não protocolo, não acordo, não estratégia política. Eu quero que o que existe aqui seja genuíno ou não seja nada." "E se for genuíno e difícil ao mesmo tempo?" disse ele. "Então vai ser genuíno e difícil", disse ela. "Isso não me assusta." Khalid a olhou. E havia naquele olhar tudo o que havia sido construído ao longo de meses de conversas e silêncios, e confrontos e escolhas. O corredor de Paris, o jardim na primeira tarde, Dubrovnik, os vilarejos, o escritório, o corredor depois da reunião com o pai. Havia tudo isso, comprimido num olhar que durou apenas alguns segundos, mas que continha muito mais tempo do que isso. Então ele disse, com a simplicidade que é a forma mais exigente de dizer qualquer coisa importante: "Eu também não me assusta." Eles não precisaram de mais do que isso. Entraram no palácio juntos, cada um carregando o mundo inteiro de onde havia vindo, e nenhum dos dois pedindo ao outro que abandonasse o seu para habitar o do outro. Havia nisso uma forma de amor que não tinha o nome que as histórias costumam usar, mas que era real exatamente por isso, porque não dependia de uma palavra para existir. E foi no corredor que Nádia teve a revelação que havia chegado sem aviso, como chegam as coisas que estão sendo construídas há muito tempo antes de se tornarem visíveis. Aquele palácio em Rachara havia se tornado, sem que ela houvesse planejado, o lugar onde pela primeira vez na vida ela havia sido completamente vista por outra pessoa. Não a intérprete, não a filha obediente, não a peça no tabuleiro. Ela. Nádia Khouri, com todos os idiomas e todas as teimosia e todos os medos que havia carregado pelos 25 anos da própria vida, e percebeu que havia uma diferença entre ser livre para ir embora e querer ficar. Não era a mesma coisa. Nunca havia sido. E agora que conhecia as duas, sabia exatamente qual das duas havia escolhido. Setembro chegou a Rachara com uma brisa que ainda não era fria, mas já havia esquecido o peso do verão. Nádia estava no jardim interno quando o telefone tocou com o número de sua agência em São Paulo. Era um contrato novo, uma conferência da União Africana em Addis Abeba, interpretação simultâneo em árabe, francês e português, 15 dias, início em outubro. A coordenadora perguntou se ela tinha disponibilidade. Nádia ficou um momento com o telefone na mão, olhando para a fonte ao centro do jardim. Depois disse, "Sim, tenho disponibilidade. Me manda o briefing." Quando desligou, Khalid estava sentado no banco de pedra ao lado dela. Tinha voltado mais cedo do ministério, e ela não havia percebido quando ele chegou. Ele a olhava com aquela atenção que ela havia aprendido a reconhecer não como vigilância, mas como presença real. O tipo de atenção que não precisa ser declarada para ser sentida. "Addis Abeba", disse ele. "Em outubro. 15 dias. Ele assentiu. "Vou levar o projeto de alfabetização para revisão nesse período. Vai ser um mês ocupado. Era assim que funcionava entre eles agora. Não fusão, não dependência. Duas vidas que haviam encontrado uma forma de se mover juntas sem que nenhuma das duas precisasse parar de ser o que era. Havia precisado de tempo para chegar aqui.
Havia precisado de conversas difíceis e documentos encontrados em madrugadas e confrontos com pais e escolhas feitas com os olhos abertos. Mas havia chegado e tinha a solidez das coisas construídas devagar, com atenção, sem atalhos. O Sheikh Mansur havia convidado os dois para um jantar formal na semana anterior. Havia sido a primeira refeição dos três juntos depois da reunião de agosto e havia sobre a mesa um ar de recalibração que nenhum dos três havia nomeado, mas que todos haviam sentido. Mansur havia perguntado sobre o projeto de alfabetização com um interesse que parecia, pela primeira vez, genuíno. Havia perguntado sobre o trabalho de Nádia com uma cortesia que não era paternalismo. Havia sido um jantar que não resolveu tudo, porque algumas coisas não se resolvem num jantar, mas havia sido um início diferente de qualquer coisa que havia existido antes. Na tarde seguinte ao telefonema da agência, Nádia ligou para a mãe. Soraya atendeu no segundo toque, como sempre, e havia no primeiro oi da mãe uma ansiedade carinhosa que Nádia conhecia de cor. "Tudo bem?" perguntou a mãe. "Tudo bem de verdade", disse Nádia. "Não de cortesia." Houve uma pausa do outro lado da linha, a pausa de quem está verificando se acredita no que ouviu. "Você parece diferente", disse Soraya. "Sou a mesma." "Não", disse a mãe, com a voz suave de quem não está contradizendo, mas confirmando. "Você parece mais inteira." Nádia ficou com essa palavra por um tempo depois de desligar. Inteira. Era a palavra certa. Não completa, porque ninguém é completo, mas inteira, que é diferente, que significa que as partes que existem estão todas presentes e reconhecidas e no lugar onde pertencem. Havia algo que ela havia descoberto naqueles meses em Rachara que não havia encontrado nos anos de construção deliberada da própria independência em São Paulo, que ser vista de verdade por outra pessoa não ameaça a própria inteireza. Pode, ao contrário, torná-la mais visível até para si mesma. E havia algo que Khalid havia descoberto também. Ela percebia nos detalhes pequenos da convivência que há formas de força que não aparecem em relatórios de ministério nem em negociações diplomáticas, formas que existem na capacidade de uma pessoa de permanecer ela mesma dentro de estruturas que foram construídas para moldá-la de outro jeito. Ele havia visto isso nela desde o corredor de Paris, havia reconhecido antes de nomeá-lo, e havia esse reconhecimento mútuo entre eles que descobriram uma forma muito particular de intimidade. Numa tarde de final de setembro, quando o sol de Rachara havia finalmente cedido o suficiente para que ficassem no jardim sem o calor oprimir, Nádia estava traduzindo um documento de política hídrica quando Khalid se sentou ao lado dela e ficou em silêncio por um momento, olhando para o jardim. "Tenho uma proposta", disse ele. Ela ergueu a cabeça do documento. "Outra?" A boca dele se moveu. "Uma diferente", disse ele. "Para o próximo ano, quando a situação política estiver mais estável e o projeto de alfabetização tiver completado a primeira fase de expansão, gostaria de criar uma unidade de interpretação e mediação cultural vinculada ao programa, voltada para facilitar o diálogo entre as comunidades dos vilarejos e as instituições do Emirado. Você seria a pessoa certa para liderar isso." Ela ficou olhando para ele. "Você está me oferecendo um emprego?" "Estou te oferecendo um projeto", disse ele, "que usaria o que você faz melhor e que faria sentido aqui. Mas só se você quiser. E só se a vida aqui for o que você quer que seja. As duas coisas precisam ser verdadeiras ao mesmo tempo." Ela ficou em silêncio por um momento. Olhou para o jardim, para a fonte, para as palmeiras que o vento de setembro movia com uma leveza que julho não permitia. Pensou em São Paulo, na figueira no quintal dos pais, no cheiro de café na cozinha, nos corredores do aeroporto Guarulhos cheios de vozes em todos os idiomas que existem. Pensou em Paris, no corredor onde um homem havia contestado a sua tradução e havia começado, sem saber, alguma coisa que levaria meses para ter um nome. Pensou que construir uma vida não é o mesmo que ter uma vida, que os dois são necessários, mas que há momentos em que a construção e a vida finalmente coincidem, e nesses momentos é preciso reconhecer o que está acontecendo sem deixar escapar por excesso de cautela ou por medo de querer demais. "Vou pensar",
disse ela. Que era o que dizia quando estava perto de dizer sim, mas queria ter certeza de que o sim era completo. Ele assentiu. Sabia esperar. E Nádia voltou para o documento de política hídrica, e Khalid ficou sentado ao lado dela no jardim com o tablet, e o vento de setembro movia as palmeiras de Rachara com a leveza perfeita das coisas que encontraram o equilíbrio exato entre o que foram e o que ainda estão se tornando. Havia entre os dois, naquela tarde, o silêncio dos que não precisam preencher o ar para saber que estão na mesma sala. O silêncio dos que chegaram aqui por caminhos que nenhum dos dois havia escolhido e que encontraram dentro desse caminho não a armadilha que temiam, mas algo que só existe quando duas pessoas decidem, com os olhos abertos, que vale a pena ficar. E no jardim do Palácio Al-Rashid, com a brisa de setembro e a fonte ao centro, e as lanternas que começavam a acender com o entardecer, Nádia Kouri, filha de família libanesa criada no ABC Paulista, intérprete de 3 idiomas e construtora de pontes, permitiu-se finalmente sentir o que havia semanas havia reconhecido, mas ainda não havia dito em nenhuma das línguas que conhecia, que estava, pela primeira vez, exatamente onde queria estar. Fim da história. E então, queridos ouvintes, chegamos ao fim da história de Nádia e Khalid, 2 mundos que colidiram num corredor de Paris e descobriram, palavra por palavra, que as pontes mais verdadeiras são as que construímos sem planejar. Se essa história tocou algo dentro de você, se você ficou aqui até o fim, então você sabe que o coração reconhece uma boa história antes mesmo que a mente a termine de processar. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque toda semana trazemos novas histórias com essa mesma intensidade, esse mesmo cuidado com cada detalhe, cada personagem, cada virada que prende a respiração. Deixe seu like, porque ele nos diz que você esteve aqui e que valeu a jornada. E nos conte nos comentários. Você acredita que 2 mundos tão diferentes podem, de fato, construir algo real? Estamos esperando por você. Até a próxima história.